Olá, boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira, mês de maio, mais um tempo para lembrarmos do cuidado de Deus. Podemos buscá-lo em oração, então nós vamos fazer isso diante do nosso Deus. Você vai ter oportunidade, de colocar diante de Deus suas necessidades. E nós teremos a oportunidade de falar com Ele, pedir a Deus que abençoe a nossa vida, direcione nesse momento e esse espaço para que possa ser abençoado. A graça e o favor de Deus é que nos assiste nesse momento, A gente tem as nossas preocupações naturais, A gente tenta colocar diante de Deus, pedindo a Ele que possa dar tranquilidade. Nós estamos vivendo uma fase mais complicada, um momento mais difícil ainda. Se os dias são maus, agora a situação ainda complicou muito mais. Mas nós continuamos a confiar em Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem visto a nossa necessidade. Nós confiamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E é por meio da oração que nós experimentamos a tranquilidade. O poder de Deus, ele nos invade quando nós buscamos a vida de oração. A vida de oração, ela confirma a nossa intensidade de fé em Cristo Jesus. Isso traz tranquilidade ao nosso coração. Seja bem-vindo, Deus abençoe muito a sua vida e que a gente tenha esse momento, para a gente poder falar sobre as nossas necessidades de Deus, falar com Ele sobre aquilo que a gente tem sentido, que tem acontecido conosco, e também confiar nele, e ler a palavra dele. Bom, ler as Escrituras. E hoje é sexta-feira, a Igreja Presbiteriana Veneza, ela se reúne para orar. Nesse tempo distante, a gente tem orado aqui. Tem uma lista de orações ou de pedidos, que a gente tem apresentado sempre. Vamos dar, então, início a esse tempo nosso, de buscar o Senhor, de falar com o Senhor, esperar que Deus fale ao nosso coração. Feche teus olhos, nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu carinho. O Senhor é quem tem direcionado as nossas vidas e queremos confiar, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. A certeza, ó Deus, que nós temos é por causa da tua palavra. Por isso pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração nesse momento e que nós, ó Deus, possamos aproveitar esse tempo que teremos para falar com o Senhor, ouvir a tua voz. Supra a necessidade de cada um que está conosco, ouvindo, ó Deus, a tua voz e a tua palavra, e que possamos descansar no teu amor, na tua bondade e na tua misericórdia. Venha sobre nós e encha o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e esperamos, ó Deus, nele, pois ele é a nossa esperança e a nossa confiança. É ele quem traz um alívio, um refrigério ao nosso coração, em nome de Jesus. O Todo-Poderoso, nós oramos. Amém. Eu sempre tenho começado, lendo um texto, e eu queria ler agora um hino, o hino 129 do nosso hinário, que fala sobre oração. E a gente não deve perder a confiança de que Deus é aquele que cuida de nós. Deus é aquele que tem direcionado a nossa vida, a nossa existência, por isso há um descanso em nós. Então, não é que nós possamos provocar e fazer com que Deus mude de ideia a respeito de nós, mas é que Deus vem cuidando da nossa vida e da nossa existência a cada instante. Então, o hino 129 diz assim: vigilância e oração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor.
e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. E sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Que Deus abençoe as nossas vidas e direcione-nos, né, nesse princípio de manhã, de tarde, de noite, no início do dia e no fim do dia. A cada instante nós precisamos buscar a Deus e buscar Ele de forma que nós saibamos que Ele continua conosco. E há uma confiança, né, sempre na vida dos crentes, em saber que Deus nos acompanha, mesmo que não o vejamos. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre o Deus invisível. Ele é esse Deus, nós não o vemos. Ainda que a gente faça todo o esforço para vê-lo, ele é invisível. Cristo Jesus, o apóstolo Pedro falou da invisibilidade dele, porque Pedro havia visto. Então é a ideia de um ausente visivelmente, né? Mas Cristo Jesus não está ausente na nossa caminhada. O Espírito Santo o faz estar presente. Cristo Jesus está sentado à direita de Deus Pai e nos visita por meio da obra do Espírito Santo no nosso coração. É Ele quem testifica ao nosso coração, ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus e podemos chamá-lo de Abba, né? No momento da dor, no momento da dificuldade. Nós temos um Pai querido, é como uma criança que grita o socorro e o Pai o atende. É assim que a expressão Abba é apresentada ali em Romanos, né? O nosso Pai que nos adotou cuida de nós como crianças que têm necessidade. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos direcione, né, nesse instante, nesse momento onde nós temos necessidades. Nós temos orado, né, por muitos pedidos e um deles, né, tem sido foi, né, pela irmã Arlete, a irmã da nossa irmã Lúcia, e a gente recebeu uma boa notícia. Ela estava contaminada com o vírus e ela fez tratamento, isolamento, ela trabalha em um hospital em São Paulo e hoje nós recebemos a maravilhosa notícia, né, de que ela está curada, né? Nós não sabemos que tem o remédio da cura e nem a vacina, mas aqueles que passam pelo processo e ficam sem sequelas e cuidados, né, esses cuidados posteriores, então a gente tem um motivo, né, para alegrar, para poder colocar diante de Deus. Nós temos orado pela família do Ronaldo Lidório, temos boa notícia, né, a maior preocupação deles era com a mãe, né, 85 anos, mas ela está bem. O Ronaldo Lidório é quem tem tido mais uma dificuldade respiratória, mas está sendo cuidado. O restante da família toda está bem diante desses quadros, né? Nós temos também orando, né, pela nossa irmã Ronilce, o quadro de saúde dela, fez exames, né? A gente recebeu notícia agora há pouco que ela está muito bem, né? Dá continuidade a tratamentos, né? Os cuidados médicos, mas a gente tem para agradecer a Deus todos esses, né? Temos orado também pela mãe da Eliane Aleixo, né? O quadro dela é um quadro de câncer, de saúde bem grave, situação muito difícil. Os médicos têm um prognóstico com grandes dificuldades, mas a gente continua orando, né, pedindo a Deus que traga direcionamento. E temos muitos outros pedidos, né, oração, pessoas que vão fazer cirurgia, viagens, estão em tratamento, crianças, né, que estão com dificuldades, idosos que vivem, né, os seus momentos, né, de necessidades, né? A gente tem orado por eles, clamado, pedido a Deus. Temos orado pela nossa igreja nesse momento de distanciamento. A gente tem estado preocupado, né, como que cada pessoa está exercitando as oportunidades da espiritualidade, pois possivelmente muitas pessoas não têm aproveitado. Como nós não temos reunido no templo, o que nós temos feito são essas reuniões que acontecem por transmissões, textos. A gente tem enviado meditativo, né, todos os dias para os irmãos. Esse mês todo nós vamos falar sobre família, a gente tem aproveitado o cada dia, mas tivemos outras meditações, além da quantidade enorme, né, de outros materiais
tem sido distribuído, há um trabalho acontecendo junto com as crianças, né, material que foi entregue aos pais, os jovens, né, a mocidade, eles estão com o presbítero Thales fazendo uma reunião no domingo às 9 horas, então se você é da mocidade ou tem filho aí, entra lá, ele manda o link, eles estão no Zoom fazendo, né, os adolescentes estão começando aí uma mobilização, quem sabe a partir de semana que vem já consigamos fazer alguma coisa com eles também, efetivamente. Então a gente precisa mesmo iniciar, né? Semana que vem nós vamos dando continuidade, né, a todas essas atividades nossas e essas definições que a gente precisa tomar, né? A Júlia Conal colocou à disposição, acho que seria bom a gente orar por eles também. Eles estão trabalhando todos os domingos, eles fazem uma escala na igreja, eles ficam lá atendendo, né? Nós estamos levantando fraldas, nós estamos também olhando a questão de alimento. Então nós tivemos doação de quase 30 cestas básicas no último mês, mas alguns outros distribuíram também. E você pode levar amanhã, domingo de manhã vai ser um momento para poder fazer isso. E aí você leva, não fique, né, preocupado, Deus é aquele que vai sustentar. Então tantas famílias estão necessitando e nós é que podemos fazer isso. Então você que iniciando o mês, separa aí, compra uma cesta básica, pegue alimentos. No domingo, eu sei que é dia das mães, mas você dá um pulinho lá rapidinho, pela generosidade, deixa o alimento para a gente fazer novas cestas. Nós podemos atender todas as famílias que apresentaram com necessidades e você pode ser aquele que contribui, né? Separa aí as suas condições para poder fazer lá a sua doação generosíssima. Lembre-se dos seus compromissos, né, que você pôde ter assumido junto à igreja. E aí também a gente está trabalhando duas coisas, né? Iniciar uma campanha de agasalho, né? O frio está aí, algumas instituições vão ter necessidade. Descobri que Ipatinga é mais frio do que Governador Valadares. Hoje eu fiz uma brincadeira, né? Não está tão frio quanto eu brinquei, né, no Facebook, mas eu mais quis brincar e chamar a atenção de algumas pessoas. Estava com saudade de bater papo com algumas pessoas e a turma está lá, né? A gente continua tendo, eu tenho mais coisas para publicar agora à noite, tá? Então, se você já tem material aí para a campanha do agasalho, já estou iniciando aqui, a Junta Diaconal vai nos ajudar. Temos uma campanha das fraldas e eu espero que você faça a sua contribuição. As mulheres aí da SAF, né, que estavam empenhadas em fazer um chá de bebê, mobilizem aí, como vocês estão mobilizando, está tendo um sorteio de brindes para as mães lá no grupo da SAF, tá maravilhoso. Eu só quero saber o dia dos pais, como é que vai ser, tá joia? Então lembre-se disso, a Junta Diaconal vai estar lá domingo, de 9 às 11, para poder receber esse material, doação, alimento, material de higiene, o que você quiser doar, mas doe generosamente. Eu sugiro que você doe uma cesta básica, pelo menos, para a gente atender essas famílias necessitadas, tá? Segundo, a campanha das fraldas. Você tem que levantar aí as fraldas, né, infantis. Se você precisar de informação, a junta pode, a presidente da SAF pode te dar informação também. É um trabalho que a SAF ia fazer, mas devido a esses encontros que nós não conseguimos ter, a Junta Diaconal então está acolhendo e recebendo esse material no domingo, né? E a campanha do agasalho. Então a gente vai somando aí. Sim. E há também uma mobilização por trás. Eu acredito que domingo já deu pontapé. A gente deve fazer algumas máscaras. Então algumas mulheres que costuram já aceitaram. A Mônica está topando um desafio. Então nós vamos precisar confeccionar essas máscaras. Elas não serão vendidas, elas serão doadas, provavelmente a uma instituição ou algum local extremamente carente. E nós precisamos de parceiros. Então primeiro as mulheres que costuram, aquelas que não têm máquina, não costuram, mas podem cortar, então a gente junta, já está sendo trabalhado isso. Nós precisamos de doação de tecido e doação de linha, tá? Para a gente poder fazer esse material. E você é quem vai poder nos ajudar a fazer esses materiais, produzir todas essas coisas, né? E nós confiamos na sua generosidade. A Mônica Emerick já vai nos ajudar um pouquinho quanto a isso e a gente já vai dando o pontapé. Se você tiver outras ideias,
Existem, né, surgiram muitas ideias naquela perguntinha que eu fiz, já pensou? Né? Então muita gente apresentou muita ideia e nós queremos continuar e abençoar outras vidas. Esse é o papel da igreja. Nós não estamos reunindo, mas não deixamos de ser igreja. As portas estão fechadas, mas a igreja do Senhor Jesus continua ativa e operante, e existem pessoas com necessidade. Tem gente passando fome por causa do processo de pandemia. Sempre houve pessoas com necessidades, né, de uma ação, de um contato. O conselho, a partir de hoje, né, iniciou uma visitação online. Então a sua família vai receber uma visitinha semanalmente, pelo menos uma visita. A gente faz rodízio, aí vai para outros presbíteros. Então durante a semana, uma vez na semana, você receber uma visita telefônica, uma mensagem, algum modo os presbíteros entrarão em contato com você. O presbítero, os pastores, pastor Edson lá na congregação lá do Cidade Nova, tem trabalhado com eles lá, e a turma de lá de cá. Então a gente tem trabalhado bastante, tá joia? Vamos orar então? Tanta coisa, né, que a gente colocou aqui, mas Deus, ele é que decora. Deus é quem sabe todas as coisas. O que nós precisamos é decorar essas informações para podermos apresentar a eles. Eu vou orar de modo geral, mas você apresente aí as suas necessidades diante do Senhor Jesus, tá joia? Vamos ter esse momento. Deus amado, falamos sobre muitas coisas e queremos, ó Deus, ser intercessores nesse momento por todas essas coisas. Tenha misericórdia, ó Pai, desses que têm necessidade, e coloque no nosso coração, ó Deus, um desejo generoso de ajudar aqueles que nós pudermos ajudar financeiramente, fisicamente, com materiais e com aconselhamento. Dá-nos condição de fazer, ó Deus. E se, ó Deus, agora também nós tivemos a oportunidade de interceder, e existe uma lista tão grande de pessoas com tantas necessidades, e nós colocamos diante do Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, desses irmãos que estão enfermos, na idade que alguns estão, no acidente que houve, em situações, ó Deus, que estão envolvidos, todos os pedidos que nós temos nesta lista, que o Senhor, ó Deus, já conhece, já sabe, mas a Tua palavra diz que nós devemos interceder por todos os santos. Tenha misericórdia, que a bondade do Senhor visite a cada um desses irmãos. Oramos, ó Deus, pela vida financeira daqueles irmãos que enfrentaram as suas dificuldades. Hoje, ó Deus, tem encontrado dificuldade no lar, encontrado dificuldade no comércio, mas o Senhor, ó Deus, há de provisionar, e nós queremos ser esta bênção. Nós queremos, ó Deus, ajudar aqueles irmãos que estão passando por necessidade. Que o Senhor, ó Deus, nos encaminhe cada um deles, para que como igreja possamos abraçá-los, acolhê-los e viver esse momento com eles. Aqueles, ó Deus, que têm passado por incertezas, que o Senhor estabeleça, ó Deus, algo para que eles possam continuar, ó Deus, levantando recursos. Por exemplo, esses irmãos que hoje, ó Deus, em suas funções, têm mostrado outras habilidades e têm levantado recursos. E que nós sejamos contribuintes, colaboradores com ele, para que eles tenham recurso, para que as coisas cheguem no lar. Aqueles que têm tido, ó Deus, a expectativa de mudança de função, que o Senhor abra as portas, que o Senhor consolide, ó Deus, esses chamados. São tantos itens, ó Deus, tantas situações, mas sabemos que o Senhor tem olhado por cada uma delas. Abençoe-nos como igreja, para que possamos manter a comunhão, mesmo estando distantes. Que a paz do Senhor governe o nosso coração. Tire de nós, ó Deus, a ansiedade e dá-nos a tranquilidade, que é a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Não nos esquecendo, né? Esse mês é o mês de aniversário da igreja e a gente tem levantado aí algumas coisas, né? Primeiro, fotos históricas. Nós já recebemos uma quantidade boa, mas eu quero que você contribua. Fatos escritos e testemunhos, né? Então, semana que vem eu vou dar uma arrojada a mais para a gente conseguir esse material. Além disso, eu espero que você me mande. Eu já recebi de 26 famílias, né? Uma foto da família, porque família, então a gente vai fazer uma surpresinha até o final do mês e a gente gostaria de contar com a sua contribuição.
e pedir a Deus que nos dê, né, criatividade para a gente celebrar o aniversário da igreja. É dia 28, mas nós faremos no domingo, né, de último domingo de maio, onde nós teremos um momento muito especial para a gente celebrar e comemorar a Deus. Que Deus nos dê capacidade e criatividade uma aparelhagem eletrônica para a gente poder ter um bom momento para comemoração. Se não estivermos reunindo, né, ainda, nós faremos, né, por transmissão. Se estivermos, acredito que um grupo que esteja ou na igreja ou participando e outro participará. Mas Deus vai abrir as portas para que a gente possa fazer alguma coisa. Esteja orando para que isso possa acontecer, ok? Vamos então para uma meditação. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, verso de número 14. Atos, capítulo 1, verso de número 14. Tá joia? Hoje eu estou tendo uma experiência diferente. Eu estou de frente para a câmera. As outras vezes mais distante. Então, se ficar mudando o olho aqui é porque eu estou curioso. Aí eu fico olhando na tela. E eu acho que a gente vai melhorando aí. Quem sabe depois a gente pode até bater um papo. Dá para ver aqui uma galera, né? A Ju, Marcelo, Lisiane, mais o Juliano, a Lucinha, Ronaldo tá por ali. Então mais uma turma lá. Istoini, a Kátia lá de Valadares, que joia. Um abração, a Giane, né? Deus abençoe a vida de vocês. O restante eu não estou conseguindo ver não, tá? Precisando de óculos, eu não vou ficar passando aqui para não atrapalhar. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Abriu aí Atos, capítulo 1, verso de número 14, ok? Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Ou seja, aqui eram os discípulos, né, logo após a Cristo Jesus ter ressuscitado. E então a igreja teve as suas demandas durante esses 40 dias que Cristo Jesus, né, andou sobre a terra ainda depois da sua ressurreição. E agora ele encontra com os discípulos, né? E os discípulos todos reunidos no mesmo local, eles estavam reunidos no cenáculo, mas o texto diz que eles permaneceram. Acreditamos que depois que o Senhor Jesus teve um encontro com os discípulos, diz: paz seja convosco, e deu a eles uma missão, e eles mantiveram então, né, o ideal missionário e trabalharam essas coisas. Como no mês de maio nós estamos trabalhando, né, álbuns de família. O álbum de família é uma ideia, né? Qual é a ideia? É como você constrói, né, as fotos ou reconstrói as imagens e fotos do seu passado e alguns registros do momento, né? E é mais ou menos assim, de vez em quando na mente da gente vem uns slides, né? A gente passa esses slides rápidos, né? Vou usar esse termo aqui mesmo, e esses slides assim contam um pouco das nossas histórias. É um filme que passa na nossa cabeça, né? São os insights que nós recebemos da própria memória, e nós temos grandes e vívidas lembranças na nossa vida e na nossa caminhada, né? Então, uma das coisas que a gente precisa muito trazer são as lembranças, né, da nossa vida devocional ou a construção da nossa vida devocional. Então você tem a oportunidade de olhar para trás e ver como é a vida, né, de oração na sua casa, na sua família, ou você pessoalmente. Então a gente constrói esses álbuns. E eu acho que a construção do álbum ela é muito assim, talvez seja assim. Talvez a resposta melhor, né, para os nossos álbuns, ele tem a seguinte resposta, né? Muito mal, mais ou menos, ou tudo bem. Eu acredito que o nosso álbum de oração familiar ele tem esse quadro, né? Então a ideia seria mais ou menos assim. Se alguém perguntasse, né, como foi a sua vida de oração ou o seu álbum e como você construiria? Você construiria talvez fotos a partir
de que foram dias muito maus, às vezes de passar uma semana sem orar, dias sem falar com Deus. Aí você talvez viveu uma fase melhor, então você está na fase do mais ou menos, né? Aí você fala, não, nesse período aqui eu orei mais, eu tive mais ânimo, minha família me ajudou mais, as coisas assim estavam caminhando bem e eu tive necessidades e eu consegui. Então você poderia montar fotos dizendo, olha, mais ou menos. E talvez você possa construir um álbum agora colocando as fotos do muito bem. A ideia de que você estava assim em intensa oração, vivenciando isso e você sentia esse fluir, né, essa experiência com Deus, de orar e falar com Deus, isso trazia uma tranquilidade ao coração. Então, eu acredito que o resumo da nossa caminhada de oração, ela tem esses três aspectos, né? Num determinado momento estava muito mal, num outro momento estava mais ou menos, e você se lembra dos momentos excelentes, né? Eu não sei agora quantificar e dizer como é que eu vivenciei cada um deles. Eu sei que vivenciei e você sabe dessas coisas. Então, é algo que nós necessitamos fortalecer na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, esse ambiente de oração, estímulos para que isso possa acontecer. Não é fácil, não é algo simples, é algo que a gente precisa trabalhar e a gente precisa lembrar dessas coisas. Então, eu anotei algumas coisas que eu queria que a gente pudesse pensar aí, assim, bem rápido, o que eu preciso e as coisas que a gente precisa lembrar, né, sobre a caminhada de oração. Então eu vou fazer alguns pontos e eu vou falar sobre esses itens, né, sobre a nossa casa, a nossa família. Eu sei que primeiramente a gente tem uma transformação pessoal para que a gente possa trazer uma transformação na família e depois então ter experiências, né? Então pensando nisso, né, nessa caminhada de oração, como é que tem acontecido, né? É um chamado mesmo para a nossa família para a oração. Nós necessitamos estabelecer isso, pois é bênção e a gente encontra nas escrituras, né? A primeira coisa é a prioridade da oração, né? Onde é que a oração entra na nossa caminhada, nos nossos dias, no dia a dia, né? Como é então que a oração tem feito parte da nossa caminhada? Se ela é prioridade ou se ela é apenas assim um adereço. O que é prioridade, né? Eu vou usar um exemplo aqui. Você vai em um campeonato ou você vai a um jogo de futebol, você vai a uma apresentação, né? Hoje, embora a gente esteja nessa paradeira da pandemia, mas a gente tem visto, né, que os times de futebol, eles antes de jogarem, canta-se o hino. E a comparação que eu gostaria de colocar é isso. As pessoas não foram ao ambiente, né, de futebol para cantar hino. Eles foram lá para jogar futebol, né? A preocupação nossa é, às vezes, quando nós transformamos a nossa família nestes ambientes, onde a oração ela faz parte somente do cerimonial. Ela não é algo importante, ela não é fundamental. E a Bíblia ela diz que oração é prioridade. Prioridade. Os discípulos, por exemplo, quando eles informaram as pessoas lá como é que eles se comportariam, e eram os apóstolos, ao momento que eles chamaram os diáconos para que pudessem servir a igreja, os apóstolos disseram assim, nós nos dedicaremos à oração e à pregação, ou seja, nos dedicaremos à oração e à palavra. Então, eu não sei se deveríamos colocar oração primeiro, palavra depois, mas ele está num conjunto, né? Mas tente imaginar que naqueles dias eles tinham parte da palavra e eles estavam construindo a palavra por meio da revelação, né? Hoje nós temos oração e palavra e eles andam juntos. Mas o tempo todo o apóstolo Paulo sempre dizia que a oração era um mecanismo fundamental, então ele tinha como prioridade. Então a ideia é assim, que a oração não seja a parte supérflua de tudo quanto você faz, do espetáculo da vida. Então quando você vai a um estádio, uma pessoa cantar um hino, cantar uma música, por mais bonito que seja, por mais interessante que seja, não tem significado nenhum, porque o importante mesmo é o campeonato, né? E às vezes na nossa vida nós achamos que a vida é o campeonato e a oração é a parte que não é importante, é o hino que é cantado, é o solo que é feito, é a apresentação que acontece naquele momento, que
que a nossa vida pudesse estar ter inserido os momentos de oração e a vida de oração. Pois é necessário nós criarmos isso. Então, que nós pudéssemos entender que na nossa família há uma grande necessidade de oração. E a gente precisa criar hábitos diários para que a gente possa entender dessas questões. A outra é a oração, ela deve ser um ato de boas-vindas para duas coisas. Então, a oração deve ser prioridade, mas a oração deve ser um ato de boas-vindas para duas coisas. Primeiro, para a presença de Deus. Mas, pastor, Deus está em todos os lugares, Ele vai onde quer. Eu sei disso. Mas você já viu o dia que você vai orar e gostaria que Deus nem estivesse? E que você diz assim, parece que Deus não está presente? Ou seja, quem tem maiores hábitos e melhores hábitos de oração, ele busca e conquista uma intimidade maior com Deus. Então, quando você vai à oração, e oração de sinceridade, você está clamando a Deus para estar presente. Num certo sentido, Deus, ele atende a essa convocação. É o que o profeta diz no Antigo Testamento. Ele diz assim, invoca-me, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ou seja, Deus tem uns tempos para isso. E parece-nos que Deus tem esse tempo que proporciona-nos maior intimidade. E quem busca a Deus, quem teme a Deus, quem ora a Deus, quem confia em Deus, experimenta mais da presença de Deus, dessa intimidade. Não é uma presença física, é uma presença mística, pois essas coisas acontecem por meio de um mistério, a nossa espiritualidade. E aí, a narrativa das pessoas que buscam a Deus e falam com Deus, eles declaram como foi bom ter passado um tempo com Deus. Elas não negam que Deus está presente o tempo todo. Mas agora, onde e que hora aconteceu o diálogo? Ou seja, o próprio Deus declara que nós devemos buscá-lo mesmo ele estando presente. Então é desfrutar da presença de Deus, é totalmente diferente de estar na presença de Deus. Talvez nós pudéssemos utilizar isso utilizando a definição teológica da presença de Deus no céu e a presença de Deus no inferno. Parece um pouco estranho, meio drástico, pesado, mas eu vou usar esse símbolo aqui. A presença de Deus no céu é uma presença de delícia, de paz, de tranquilidade. A presença de Deus no inferno já não é um local de tranquilidade, porque ele apresenta-se com toda a sua justiça e toda a sua ira, enquanto que no céu ele apresenta-se com toda a sua misericórdia e bondade. Então, quando nós nos ajoelhamos, quando entramos em comunhão com Deus, nós o buscamos. E ele diz que existe um tempo. Eu não conseguiria dizer que se Deus, em certo momento, ele não nos auxiliaria, mas eu não tenho dúvida nenhuma que Deus, ele trabalha muito com o coração quebrantado, com o contrito. Então a oração abre as portas para uma maior intimidade com Deus, para que Deus venha, para que Deus esteja presente. Segundo, existem as portas para o poder de Deus. Posso soar de novo diferente, mas Deus é poderoso independente das minhas orações. É verdade. Só que existem versículos bíblicos que determinam a oração como meio da utilização do poder de Deus. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, existem relações nesse sentido de conhecimento, de experiência com Deus, ou as coisas que vão acontecer, que elas só acontecerão por meio da oração. Vamos usar aqui um exemplo de Elias. Deus havia planejado que durante 3 anos e meio não choveria em Israel. Mas Deus resolveu dizer Elias. E Deus fala para Elias, se você ler primeiro capítulo 16, Deus chama Elias para uma conversa e diz, Elias, olha, eu estou muito desgostoso com o meu povo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar as portas do céu. Eu não vou mandar chuva sobre essa nação durante 3 anos e meio. E eu vou dificultar a vida dessa nação para que essa nação
situação, veja que quando a chuva não cai, eles têm grandes necessidades, havendo essa grande necessidade, eles vão clamar a mim, e eu imporei isso. Combinado, Elias? Ele disse, combinado. E eu disse, e eu vou iniciar isso com a sua oração. Ele disse, como? Você vai orar e eu vou fechar o céu. Ou seja, Elias poderia ter anunciado, a partir de hoje Deus vai fechar o céu. Mas não, Deus usou a oração de Elias como o start para toda a atividade poderosa de Deus. Orou, trancou. E durante 3 anos e meio não houve chuva. Mas quem trancou? Foi Deus. Mas quem orou? Foi Elias. E Elias é um modelo de homem de oração, ou seja, a oração abre as portas do poder de Deus e nós precisamos falar com Deus em oração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. E aí então Deus fala essas coisas conosco, e aí então nós somos guiados à oração de poder, à oração de fé, crendo que Deus responde orações. E Ele trabalha essas coisas, mas sabendo que nós estamos debaixo do poder dEle. Aí Elias ora. Elias faz uma oração. E durante 3 anos e meio não chove naquela terra. Mas agora Deus decide voltar. E diz, Elias, chegou a hora. E aí manda Elias. Elias vai lá e faz um grande encontro, um grande evento, para que todas as pessoas pudessem ver o poder de Deus. Deus poderia então ter mandado fogo do céu sem que Elias tivesse orado? Sim, mas Deus determinou que responderia à oração de Elias. E ele diz, ore Elias, e Elias orou. E o fogo veio do céu, lambeu tudo que estava no holocausto, e tudo que estava no sacrifício, e apresentou aquele enorme holocausto. Só que o texto continua ainda a dizer que Elias continuou orando. E agora então Deus avisa Elias, Elias desce porque está vindo chuva. Elias então ora, e essa oração ele faz por mais de uma vez, 1, 2, 3, e ele ora e ele vai orando. Daí veio uma nuvem pequena, ou seja, a esperança brotou, mas Deus poderia ter resolvido tudo de uma vez, mas ele não, ele deu ao profeta, ele deu ao filho dele para que pudesse orar e falar. Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava abrindo as portas do poder dele por meio da oração. E Elias ora uma vez, Elias ora, o texto diz que Elias orou 7 vezes, até que houve um ruído, até que Deus anuncia, desce Elias, porque está vindo, Elias avisa, Acabe, disse, desce Acabe, porque está vindo multidão, é muita chuva que está vindo. Mas começou com uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e depois então isso tudo foi desenvolvendo até chegar o momento de grande e abundante chuva. Então é Deus usando na oração? Sim. Então a oração abre as portas para a intimidade com Deus. Buscar-me-eis e me achareis. A oração abre as portas do poder de Deus sobre as nossas vidas. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que a gente se lembre disso, oração é prioritário. Oração abre as portas para a intimidade com Deus e também para o poder de Deus para se manifestar sobre as nossas vidas. A gente precisa lembrar dessas realidades e a gente continuar orando. Ore, o apóstolo Paulo disse, em primeiro lugar, antes de tudo, façam orações. Nós necessitamos da nossa família. A gente precisa colocar na nossa família como necessidade. Nós precisamos olhar na nossa família e ver que a oração nos põe íntimos de Deus e ver que a oração cria oportunidades para que o poder de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Deus é um Deus todo-poderoso e nós necessitamos fazer isso. Buscar a Deus, clamar a Deus, falar com Deus. Outra coisa, a oração, ela exige de nós sinceridade habitual. O que é isso? Primeiro, Deus quer que nós sejamos sinceros, mas Ele entende que nós precisamos criar um hábito, porque a oração é um hábito. Você não vai aprender a orar se você não ora. Então, você precisa fazer isso, costumeiramente, continuamente. Por isso, nas Escrituras, nós encontramos o orai sem cessar.
Por isso nas Escrituras nós encontramos gente orando de manhã, de meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas da noite. Nós encontramos pessoas orando na primeira vigília da noite, na segunda vigília da noite, pessoas orando de madrugada. Nós encontramos gente fazendo de todos os modos, gente em pé, de olhos fechados, de olhos abertos, deitado dentro de um grande animal, no caso era Jonas. Existem diversos modelos de oração nas Escrituras. Uma das orações mais lindas que eu leio nas Escrituras é a oração de Raabe. Nós necessitamos então fazer isso. A oração exige sinceridade habitual. Talvez aqui encontremos a nossa grande dificuldade. Qual é a grande dificuldade aqui? É esse hábito. Por quê? Nós achamos que é assim, fecha o olho e você está em sintonia, há uma conexão com Deus. Existem pessoas, com toda dificuldade, talvez fale isso, que não tem prazer na oração. Ela encontra muita dificuldade, ela tem sono, ela distrai, pressão abaixa, ela incomoda. E aí então tudo isso, eu sei que algumas pessoas vão ter. Eu acho que é do mesmo modo na leitura bíblica. Existem pessoas que têm muita dificuldade de ler. Não acho que isso prioritariamente seja um problema espiritual, mas seja um problema habitual. É o hábito. A questão do hábito. Você precisa habituar-se a orar. Você precisa habituar-se a ler as Escrituras. Agora, o que precisa é da sinceridade. Então, se você é uma pessoa que ora 1 minuto, mas ora com o coração e na sua sinceridade, ok. Se você gasta 10 minutos lendo as Escrituras e ora com profunda sinceridade, ok. Mas agora nada o impede de melhorar isso. Existem pessoas, que, por exemplo, elas não oram em público. E existem pessoas que oram tranquilamente. E alguns acham até que a falta de espiritualidade não tem nada a ver com isso. Isso é hábito. Uma pessoa consegue falar em público e a outra não. Então, nós vamos incentivar quem não ora em público a orar em público. E aquela pessoa que já tem a habilidade, conseguiu, ora em público, tranquilamente. Existem pessoas que não conseguem fazer orações espontâneas. Existem pessoas que não conseguem orar em dupla, ela consegue orar sozinho, mas ela não deve. Por isso que eu usei o termo de sinceridade habitual. A sinceridade é, ore como você sabe, ore do jeito que você sabe. O habitual é, não deixe de orar, você precisa criar esse hábito. Você pode ser muito bem sucedido, mas preste atenção, não é o quanto você ora, quantas horas. Deus nunca colocou quantas horas nós devemos orar. A Bíblia diz que nós devemos orar. E preste atenção, de todas as coisas que os discípulos pediram ao Senhor Jesus, uma delas linda é essa: ensina-nos a orar. Os discípulos pediram fé, alguns discípulos junto com a mãe pediram poder, mas o Senhor Jesus gastou um tempo enorme falando deles como se deve orar. E a oração do Pai Nosso é uma oração de sinceridade, mas ela deve ser acompanhada de algo habitual. Tanto eu quanto você precisamos desenvolver esse hábito. Então vai ter preguiça, vai ter dificuldade. Orar é fazer um exercício. O exercício físico, ele exige isso de nós. Todo mundo sabe que você precisa encontrar o melhor horário. Você precisa definir seu tempo. E você precisa perseverar. E qual o resultado disso? Evolução. A oração também é assim. Arrume um tempo para orar. Você precisa definir esse tempo. Ache um tempo. Segundo, encontre um local. Encontre um local. Concentre a sua mente naquilo que você está fazendo. E o fim disso, evolução. Pessoas que oravam 1 minuto, passou a orar 2, 10. Pessoas que não oravam dia nenhum. Se você não ora dia nenhum, passe então a fazer uma vez na semana. Se você ora já mais vezes, mas gostaria de melhorar, então você necessita buscar isso. Você precisa desenvolver isso. E há necessidade de encontrar justamente essas coisas. É bom nós lembrarmos disso, que existe um hábito por trás da oração. Então você pode aprender sozinho, você pode aprender com a família.
Você pode declarar que ora, mas precisa ter sinceridade. Não adianta nada você ter o hábito, mas não tem sinceridade. E preste atenção, não adianta nada você ser sincero e orar dia nenhum. Eu já falei com Deus que eu não oro. Então junte essas duas realidades. Então lembrando, a oração deve ser prioridade na nossa vida. E no nosso lar deve ser um lugar de oração. E a gente precisa aprender e ensinar isso. Segundo, a oração abre as portas. Primeiro, da intimidade com Deus. Segundo, do poder de Deus. Deus determinou esses mecanismos. Deus poderia falar conosco, mas ele disse, eu quero que você fale comigo. Me busque, enquanto é tempo. E agora, você pode experimentar do poder de Deus. Existem pessoas que dizem assim, eu não sei por que alguns experimentam espiritualidade, algumas coisas. Deus utiliza alguns. Mas preste atenção. Tiago disse que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Ele era semelhante a nós. Se Deus usou Elias, Deus pode nos usar. Então busque a Deus para que haja intimidade. Mas agora busque também o poder de Deus por meio da oração. Ó Deus, visita e que minha vida seja útil por onde for. Não para vanglória, mas para ser útil, ser bênção por onde for, por onde você passar. Lembre-se também, a oração exigirá de nós sinceridade e humildade. Nós precisamos desenvolver isso e colocar isso diante de Deus. Falar com Deus. Ó Deus, me dê essas coisas. Há essa necessidade de fazermos isso. E que você pudesse lembrar disso. A oração é uma prioridade. A oração é uma oportunidade. A oração é um ato de sinceridade para que o nome de Deus seja glorificado, mas para que nós possamos estar firmes. E para encerrar, todo esse pensamento, que nós pudéssemos avaliar como tem a nossa vida, e eu vou deixar aqui uma dica para você. A dica é a oração do momento, seria mais ou menos isso, a oração da prontidão. Então, na sua família, na sua casa, os lugares onde você vai, talvez a gente pudesse desenvolver um princípio. Já que você colocou a oração como prioridade na sua vida, já que você reconhece que a oração traz intimidade com Deus, já que a oração abre as portas para que o Deus se manifeste, já que a oração exige sinceridade e hábito, você pode fechar tudo isso fazendo o seguinte: todas as vezes que alguém pedir a você para que ore por elas, para que interceda pela vida delas, quando um filho pedir, ou marido pedir, quando alguém apresentar, a gente comumente fala assim, não, deixa que eu vou orar por você. Não é um exercício fácil, mas é um exercício necessário. É a oração da hora. Ou seja, a pessoa pediu, olha, interceda por mim, porque eu estarei viajando. E aí você diz assim, agora. E você ora. Isso vai te livrar de duas coisas. Primeiro, de você não mentir e não esquecer. A mentira é quando você intencionalmente diz que não vai nem se importar, e você respondeu aquilo só por responder. A outra é que você, mesmo se importando, às vezes se esquece. E aí você se livra disso. E isso é um bom caminho para você criar um bom hábito da oração. Então, quando alguém apresentar uma necessidade, quando você vira um outdoor, quando você vira alguém carente, alguém em necessidade, aqui você poderia aplicar, orar sem cessar. Mas agora existe a prontidão. A prontidão. E aí, então, as pessoas... Você já percebeu quando algumas pessoas chegam perto de você e dizem assim, eu queria agradecer, porque você esteve orando por mim, por aquele assunto, assim, assim, assim. E você não se lembra, você não sabe, mas você lembra que você prometeu que ia fazer. E agora? Então, para resolver isso, se alguém... Eu gostaria de contar um pequeno episódio para a gente encerrar. Eu cheguei em Governador Valadares e fui a um supermercado. O supermercado lá, o Coelho Diniz, E aí, então, quando eu entrei no supermercado, passando no corredor, eu havia assumido esse compromisso.
E eu falei, quando as pessoas me pedirem para orar, eu vou orar imediatamente. Só que eu não imaginava que alguém ia me pedir isso lá no supermercado. E aí então uma senhora chegou perto de mim, e já tinha uns 3 anos que nós nos encontrávamos, e ela olhou para mim e disse, pastor, né, ela tinha uma filha, e um casamento com algumas dificuldades, a filha, e ela assim quase chorando, disse, tem como o senhor orar por mim? E aí lá no meu coração eu falei assim, agora, o que eu vou fazer? Eu havia acabado de assumir esse compromisso. E meu coração relutando, falando assim, ora ou não? E eu vi assim aquela multidão, era um dia de feira e pessoas passando e tal. E eu olhei para ela e aí eu falei assim, eu vou falar com ela que eu vou orar e depois então eu encontro o momento. E eu olhei e disse assim, pode deixar que eu vou orar por você. Aí ela olhou lá e disse, não pastor, eu quero que o senhor ore agora. Porque eu não sei se o senhor vai lembrar e nem se eu vou encontrar o senhor de novo. E aí então eu falei, então ok então. Então para poder resolver o negócio, aí eu coloquei a mão na cabeça dela e a gente orou. E eu orei. E aí no meio da oração eu abri os olhos. Aí passaram as 2, 3 pessoas olhando. Então pode ser que aconteça um constrangimento disso. Mas não é para que eu apareça, mas é para que eu cumpra a minha promessa. Então Deus pode fazer isso, né? Mas você vai melhorar em oração. Ore pela sua família, peça a Deus, entenda que oração é prioridade, entenda que a oração abre as portas para a intimidade com Deus, a oração abre as portas para o poder de Deus e a oração necessita de sinceridade e profunda vida habitual. Você precisa criar regras de oração, achar um momento, achar um local e entregar-se ao Senhor. E lembre-se, você pode fazer um bom exercício quando colocar como prioridade a intercessão pela vida das pessoas. Quando elas te pedirem, faça a oração da hora. Não deixe para depois. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus direcione a sua existência. E que nós tenhamos paz para vivenciar esses dias todos. Criem novos hábitos e bons hábitos. Eu vou postar no Face, depois eu mando também no grupo do WhatsApp, um texto sobre criar bons hábitos para a oração, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor ouve a oração. E nós não temos a outro a quem recorrer, senão tenha misericórdia de nós e nos visite. Visite cada um, Deus, que está em volta da Tua palavra. E que nós permaneçamos em oração. E que no nosso álbum de família nós possamos produzir boas fotos que falam dos nossos bons tempos de oração. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. E oramos, ó Deus, assim como os discípulos fizeram, ó Deus, pedindo ao Senhor. Ensina-nos a orar. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Uma boa noite, Deus abençoe a sua vida e lembre aí dos nossos compromissos na igreja. E você que não é da Igreja Presbiteriana Veneza, lembre lá dos compromissos lá na sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida e até domingo às 9 horas, às 10 horas da manhã e às 18h30 e um feliz Dia das Mães. Um beijão para as mamães. Um abraço. Deus abençoe a sua vida.